microfone. This call is now being recorded. Parabéns a você nessa querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Fechou o microfone? Todo mundo fecha o microfone. Eu não sei se a Marília vai cantar em Esperanto. Agora que Tá me ouvindo? ela foi. Ela play, ela... Vai, Marília. Tago, Me saludas ao fim, desirante, felicio, cada de Parabéns, Isabel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fazendo 24 anos. Era 23. É 24 agora. Não, tinha 23, agora está fazendo 24. Daqui mais uma hora ela faz 25. Tu não sabe contar, né? E assim ela vai indo até chegar à idade natural dela. Obrigada. Parabéns. Bom, podemos iniciar a nossa live de hoje, que é um pouquinho mais profunda do que, como a aniversariante é muito profunda em conhecimentos, a live também tem que ser profunda em tema, né? Que é o teatro ressignificando a vida, né? O que será isso, ressignificar a vida, né? A gente... Agora há pouco eu estava ouvindo um depoimento e alguém falou uma coisa muito interessante, que a gente modificou a vida daquela pessoa, né? A gente não modifica a vida de ninguém, na realidade, né? O que a gente faz? A gente está aqui fazendo exercícios, fazendo jogos, experimentando coisas, interpretando, usando máscaras, fizemos teatro. Só que tem um condicionante no nosso trabalho, que é talvez isso que possa fazer essa ressignificação de vidas de algumas pessoas. Eu não quero dizer de todas, porque é muita pretensão, mas de uma boa parte a gente ouve isso, né? O que é que a gente faz? A gente primeiro inicia dando essa liberdade de dizer que não se erra nunca, se experimenta sempre. Porque, na nossa visão, o erro e o acerto depende de parâmetros convencionais, né? Parâmetros que as pessoas convencionam, as sociedades, as culturas, né? Para uns, andar pelado é um horror, é um crime. Para outros, só sabe andar pelado. Né? E aí, quais são os que... Né? Aí esses não são civilizados. Aí um grupo de pessoas civilizadas vai para uma praia de naturismo e ficam peladas. Aí pode, né? E não é um pelado de desrespeito, de sexo, de outra coisa. Não, é uma liberdade que as pessoas têm, que uma vez eu fui e o representante me disse uma coisa que eu achei muito incrível. Aqui não se sabe o grau de conhecimento, de cultura, de finanças, de ninguém que está aqui. Aqui só está o corpo da pessoa. As joias, os brilhos, as coisas e a importância dela fica tudo lá em cima do morro. Né? E aqui embaixo, na praia, todos nós somos iguais. Então, isso que é a visão do naturismo. Né? Isso é uma visão muito abrangente, né? E nós usamos não o naturismo aqui no teatro, né? Mas essa liberdade das pessoas experimentarem sem o medo do certo e do errado, sem o medo de fazer bonito ou feio. Porque eu, na minha visão, hoje, né? Porque eu fui sempre muito medroso e tive muito medo de tudo.
E hoje eu vejo que a gente tem medo da gente, né? Da capacidade que a gente tem de criar, de se expor, de não temer os outros, né? Porque todos têm medos de todo mundo, os medos estão aí, né? E aqui a gente brinca de um mundo mágico e as pessoas começam pouco a pouco, por isso que eu digo que o nosso curso de teatro não tem como ser um workshop de um fim de semana. Aí a gente pode fazer uma amostragem do que é, mas a pessoa precisa lentamente ir desenvolvendo a sua própria capacidade e a sua autoconfiança. Para chegar no final do ano, ela ter essa alegria de se expor sem medo de se expor, porque ela já conheceu o ridículo dela, ela já conheceu, já conheceu o seu certo e o seu errado, né? Ela já conheceu uma série de coisas que ela foi se libertando. Então, muitas pessoas, por exemplo, hoje a Janine, no depoimento dela, disse uma coisa que eu achei muito bonita, que nós não encontramos, não sabemos o que é difícil, a gente vai fazendo. E isso deu uma força para ela e lutar e alcançar o sonho dela. E hoje ela é uma atriz que mora em São Paulo, morava no Rio, hoje está em São Paulo. Quando a gente foi em São Paulo, a gente se encontrou e ela contou os projetos dela, né? E isso é uma coisa linda, né? Da gente poder passar. Então, quando a gente pensa nessa coisa de ressignificar a vida, é quando a gente começa a perceber que a vida da gente só é ruim por conta da gente. Né? E isso é muito profundo, né? Porque aí todo mundo vai dizer assim: ah, mas como que é ruim por conta da gente? Vem tragédias, vem coisas. Mas tudo depende de como a gente encara tudo isso, né? Vem uma doença, é horror a doença, né? Mas por que veio essa doença? O que ela significa para nós? O que ela, né? O que ela está nos mostrando? Que a condução que eu levava do meu corpo talvez não era bem adequada, e aí surge esse problema. Então, vamos rever. E eu acho que o nosso cérebro, que eu quero que a Isabel fale um pouco sobre isso, que eu acho a parte mais fascinante da neurociência, que é a plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro ele tem essa capacidade de se reorganizar. Estou mentindo? É, exato, isso mesmo. Né? Se reorganizar e, com isso, criar novas expectativas, novas mudanças e novos significados. E isso é que eu acho que a gente pode proporcionar aqui para os nossos alunos, né? E não digo alunos, para todos que passam por aqui. A gente busca que as pessoas modifiquem a forma de olhar, né, para as coisas. E aí, quando elas têm essa coragem de modificar a forma de olhar, elas começam a se sentir novas pessoas. Imagina, eu não conseguia fazer uma palestra na frente de meia dúzia de colegas e hoje eu posso fazer uma palestra para 1.000 pessoas. Nossa, isso aí já é uma mudança incrível, né? E a gente tem várias experiências de várias pessoas que passaram por aqui e que hoje são palestrantes, mostrando o seu trabalho para o mundo, né? Viajando pelo mundo, com essa coragem, que eu não chamo de coragem, eu chamo de amor e de prazer, né? De passar o conhecimento e enfrentar plateias. Né? E a outra coisa que nós gostamos muito de falar, e eu vou encerrar a minha fala para passar para a Isabel e para o Lírio, é que a gente, quando está no palco, ele é tão sagrado que a gente se torna uma estrela, se torna um espetáculo. Né? E é tão interessante que a gente já fez várias festas aqui no teatro, um lugar onde a plateia, a gente tira as cadeiras e faz a festa, ninguém se atreve a subir no palco. É estranho, né? Por quê? Porque ele é sagrado. E se eu subo nesse lugar sagrado,
eu estou em evidência. E se eu estou em evidência, naquele momento eu sou o ser mais importante daquela ocasião. Então, quando eu vou subir num palco, num púlpito, para fazer uma palestra, mesmo que tenha gênios do mundo inteiro, naquele momento eu sou a estrela. E o que eu vou dizer tem uma determinada importância, mesmo que mais além seja discutido e debatido. Mas naquele momento, o dono, entre aspas, daquela verdade sou eu. Então, esses detalhes a gente aplica, né, diariamente nos nossos trabalhos e faz com que as pessoas saiam muito felizes. Com a palavra, a nossa aniversariante de hoje, que está agora, neste momento, fazendo 26 anos. Cada minuto. Nesse momento, cada minuto a gente vai acrescentando. A experiência é muito válida. Quanto mais válida a experiência, mais a gente avança, né? Exatamente. Daqui a pouco, então, depois mais da minha vivos, fala... mais ativos. Eu achei mais maravilhoso ativos isso e mais da vividos. Jussara. Mais Isso. Oi, as batatinhas. as batatinhas. As batatinhas. Boa noite, pessoal, então, de novo, e todos aqui que estão nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui com essa minha família maravilhosa do coração. E eu quero dizer que esse tema de teatro ressignificando vidas é pleno e profundo, como o Newton bem colocou. Para mim, assim, eu tenho como relato mais muito evidente na minha vida muitos relatos, experiências pessoais, né, do quanto isso é significativo, do quanto isso é muito verdade mesmo, do quanto o teatro me transformou também. E, em essência, relacionando a neurociência, eu vim para o teatro quando eu já estava num processo, conheci o Irwin Newton quando eu estava num processo de estudar neurociência, né? Eu estava ali na URGS fazendo doutorado e aprendendo sobre a neurociência, sempre na busca sobre o comportamento. Mas, em essência, como o Newton bem coloca, nós é que fazemos nossa vida, né? Fui buscar neurociência também para poder entender muitas questões em mim e questões que eu relacionava com entendimento de vida das relações com os outros. Então, acho que a chave mesmo nesse aspecto relacionando à neurociência é a plasticidade, como o Newton colocou. E dizer que eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente tímida, então não posso dizer que eu não seja, na minha constituição, assim, uma pessoa tímida, só que hoje, por todo esse amor que me trouxe essa experiência de estar aqui no teatro, descobri com o Irwin Newton que era possível, e não só possível, como realmente prazeroso, poder estar experimentando muitas versões e manifestações de mim mesma e muitas das oportunidades de estar me comunicando com os outros, entendendo como era a minha expressão, o que os outros viam a partir de mim, e que isso não deveria gerar temor em mim, mas realmente prazer por estar aprendendo e experimentando. E que várias outras pessoas bem especiais na minha vida, né, complementam esse aspecto, de que se eu não me comunicar e não interagir com os outros, eu vou desperdiçar a minha existência. De fato, me tornar vulnerável aos outros é parte da vida e é parte da única maneira que a gente tem de realmente tornar essa vida com um grande significado. Então, a significância mesmo de cada momento da nossa vida, ou o valor desse momento, ou o que a gente chama de felicidade, não tem tanto brilho quando a gente não pode compartilhar. Então, o que a gente faz no palco é sagrado. O que a gente faz aqui no palco é saber que quando a gente está no palco, a gente tem que dizer alguma coisa, ou tem que mostrar alguma coisa, ou tem que, em algum momento, ficar quieto para fazer essa chamada, né? Então, de alguma forma, como o Newton diz, quando os holofotes estão voltados para nós, se espera algo de nós, tanto que aqueles que assistem são os espectadores, não é? Então, esse processo todo faz com que a gente descubra que pode emergir de nós muito mais do que a gente imaginava antes. Porque, creio eu, também por experiência própria, que autoestima é algo que não é tão fácil da gente nutrir. E isso também é fator do aspecto da nossa sociedade. Tem muito do processo de estudo que eu busquei da biologia, né?
de entender por que nós, humanos, temos tanta dificuldade em expressar nossas emoções, temos dificuldade em nos tornar realmente expostos perante aqueles que realmente nos interessam, os mais íntimos para nós. Por que o processo de nos expor nos dá um certo medo, um certo temor? Esse medo de sermos rejeitados. Né? E quando a gente vem aqui para o teatro, vem com aquela experiência prévia de eu já tive vergonha de falar alguma coisa, eu já achei que estavam me julgando de um jeito que eu não conseguiria lidar, e eu tenho medo de me expressar. Então, esse aspecto de chegar aqui no teatro, já na primeira experiência do teatro, a gente aprender com o Irwin Newton que não se erra, mas se experimenta. Não se erra nunca, se experimenta sempre. Eu posso dizer que eu trazia da pesquisa científica aquele aspecto de que nós temos hipóteses antes de fazer testes, não é? E que quando nós conseguimos, depois de, às vezes, muito tempo e muitos anos de experimentação formal, né, científica, formal, acadêmica, nós passamos muitos anos, e alguns dos acadêmicos não conseguem alcançar o aspecto de que tu podes ter hipóteses antes, mas o que deve prevalecer são os resultados. E que quando o resultado não é igual à tua hipótese, não significa que tu erraste. Porque o cientista muitas vezes vai fazer ciência com essa ideia de que eu vou descobrir a resposta e a minha hipótese é baseada já em vários estudos, então eu não posso estar errado. Então a gente tem esse questionamento e tem essa briga, digamos, conosco e com todo um aspecto da comunidade científica de que se não descobrir aquele resultado de acordo com a hipótese que eu tinha, minha hipótese não foi corroborada, não foi afirmada, então eu me sinto fracassado. Então, ter aprendido junto com eles que, de fato, a vida é o quê? Uma série de experimentações. E na vida o que a gente faz são improvisações. E olha a dádiva da oportunidade de estar no teatro experienciando várias possibilidades, sabendo que tu pode fazer uma nova experiência, fazer uma nova expressão e fazer esse treino de improvisação realmente que existe no teatro. Na vida, a gente só pode fazer uma vez cada coisa. Quando a gente diz assim, quando acontecer de novo, eu vou fazer de outro jeito. Puxa, não soube dar aquela resposta que eu queria, mas na próxima vez eu faço. Gente, não tem próxima vez. Não tem próxima vez igual, mas tem várias outras próximas vezes parecidas. E, de fato, a improvisação nos ensina o quê? Que a gente pode, às vezes, numa situação que a gente considera que não vai saber o que fazer, a gente pode, tendo o quê? Uma autoconfiança que se desenvolve, sim, na experimentação do teatro. O teatro ressignifica muitas coisas na nossa vida e acredito muito porque a educação geral na sociedade humana, a educação formal nos coíbe, nos reprime, nos inibe, nos faz acreditar que se não formos de acordo com padrões, não somos os corretos, os bons, então nós não merecemos boas notas nem louvores. Mas na vida não é assim. Que quando a gente tenta se igualar aos outros, a gente perde a individualidade. Perde, então, a capacidade que só nós vamos ter na nossa vida. A oportunidade única de sermos um ser diferente que contribui para o crescimento de todos. E quando a gente fica igual aos outros, a gente perde isso. Então, só nesse aspecto, a educação já nos dificulta essa oportunidade de nos expressar. Então, a ressignificância é enorme para mim mesma. Eu estou aqui, falo com vocês, eu me sinto bem em estar na frente de uma turma. Eu sou professora agora há 18 anos. E quando eu era adolescente, eu sequer imaginaria, eu já cheguei a pensar, porque minha mãe é professora, aposentada, assim, a grande mestra, meu modelo, e eu fui aluna da minha mãe, e eu sempre imaginava, nossa, é tão fascinante, olha o que ela consegue fazer, ela está na frente de muitos, e nós temos vontade de ouvir, temos vontade de conversar sobre, de aprender com ela, como que ela consegue estar ali, se expressando e se expondo. E eu só de olhar, eu ficava me sentindo mais tímida ainda, e pensava, eu nunca conseguiria fazer isso. E por várias questões ao longo do meu desenvolvimento como estudante e tudo mais, por várias situações, eu fui experienciando isso e por um dado momento foi esse caminho que mais se abriu para mim, a oportunidade de ser professora. Eu digo que eu amo mesmo
Eu amo ser professora. Eu sou cientista porque descobrir o conhecimento me dá muito prazer. Por quê? Porque eu vou poder compartilhá-lo. Então, essa possibilidade de saber que eu posso estar exposta na frente de outros e que todos os outros também se sentem como eu, eles também sabem que, se eles estivessem ali, eles também estariam sendo questionados e que eles não estão me rejeitando quando não concordam com algo que eu fale. Então, isso me faz sentir muito bem. E, de novo, está muito bem, muito feliz aqui. E com essa oportunidade de fazer outro relato sobre o que o teatro faz, ressignificando vidas. Eu falo por mim, né? Porque quando eu comecei a fazer teatro mesmo, de verdade, assim, tipo, é porque eu sempre tive o sonho de fazer teatro, né? Mas sempre achava você, pra quê, né? Afinal de contas, ninguém vai assistir essas coisas. Então, assim, essa baixa estima, né? Talvez me desse, fosse um trampolim para que eu fosse ver o que tinha lá atrás do morro. Porque eu sempre me perguntava, né? Será que isso vai ser bom para mim? Mas, no fundo, eu sempre queria. Então, assim, quantas pessoas existem hoje com essa ênfase de que será que isso vai ser bom para mim? Né? Quando a gente fala no teatro, obviamente a gente vai estar falando também nas outras áreas, como a pintura, a música, enfim, e tantas outras áreas aí, até mesmo quem mexe com a argila, faz escultura, enfim. Se a gente não estiver trazendo algo que seja bom para a gente, como é que a gente vai passar para o outro algo que seja bom para ele? Então, por isso que a gente tem aquela coisa de primeiro nos ressignificar, né, internamente, né, tentar trabalhar os medos, trabalhar como é que eu vou dizer, os traumas, os pequenos traumas que a gente tem, porque é óbvio que aqui no teatro a gente não trabalha diretamente com os traumas de cada um que vem aqui, mas a gente automaticamente, né, durante o trabalho que a gente vai desenvolvendo, a gente descobre algumas coisas. Que né, a gente pode falar sobre como acontece no cérebro, né? Exatamente. Essa transformação através da experiência, que é a maneira de aprendizagem mais significativa, é fazer. Né? Não é só ler, ouvir ou observar o outro, mas fazer, que é o que a gente pode executar aqui no teatro. E buscar isso, né? Trazer isso e apontar de maneira lúdica dentro do que a gente trabalha, dentro do teatro. Fazer isso ludicamente é incrível, porque a pessoa que vem com esse pequeno trauma e ela, aqui dentro do palco, através dos exercícios, acaba abrindo, exacerbando tudo isso e controlando esse... Porque assim, gente, tem traumas que a gente controla. A gente meio que controla e tal, mas será que realmente a gente sai 100% desse trauma? Não sei, é uma pergunta que eu deixo no ar. Talvez até consiga, né? Então, eu acho que buscando essa parte de auxiliar essas pessoas que por aqui vêm, né, nós também estamos ressignificando, né? Porque é uma coisa muito linda essa ideia, agora que a Isabel falou, sobre o processo de dar aula, né? Eu sempre, quando eu estava no palco, eu nunca pensei assim, vou dar aula para adolescente e tal. E meio que pensava assim, será que isso vai ser legal? E foi muito legal, porque depois que assim, naquele primeiro encontro eu achava que não ia ser tão legal e foi e está sendo. A gente vê o trabalho, o resultado de uma criança, de um adolescente, de um adulto. E agora já são 30 anos no teatro formalmente, mas muito mais que isso, né? Desde o início da transformação de vidas em comum. Exatamente, isso é muito lindo. Só a gente pelo ver. Milton Filho o trabalho que a gente faz aqui, né? Eu sempre digo, né, que esse espaço ele está aberto para todos que quiserem vir experimentar a magia da arte, do teatro, de tudo, né? Porque tem tantas coisas dentro desse processo de conhecimento, né? Tem o figurino que se busca através de uma construção de um personagem, tem uma maquiagem que tu vai trabalhar, como é que isso pode te transformar, entendeu? Como é que um objeto faz com que a gente vá sentir emergir uma personagem através de um objeto. Exatamente. Que é muito a primeira peça que eu participei aqui, que era do Caio Fernando Abreu, Overture, foi uma experimentação ao longo de vários ensaios
E eu me lembro claramente daquele momento em que eu recebi aquela maleta e que eu compreendi qual era a interação que eu teria com ela, e dali surgiu um personagem, o John Bell. Qual Todo foi um personagem significado, que teve, né? teve um peso, uma transformação total na minha personalidade, para entender que eu posso crescer muito mais e criar muito mais a partir de mim. Aquela experiência que foi há mais de 10 anos atrás. Exato. Isso é muito Me senti muito mais fortalecida, né? A autoestima incrível, um prazer incrível de estar no palco, me expressando. Dar essa coisa, né? Dar essa liberdade de tu ser um outro e ao mesmo tempo sendo visto por outros, né? E de que forma que eles estão pensando em cima daquela tua criação. Então, é um trabalho muito lindo, assim, porque a gente sempre fala, a gente aprende muito com os personagens, gente. A gente aprende mesmo, sabe? Então, tem algumas coisas que bate neles, que estão neles, mas que bate na gente também. Então, e isso é um processo de conhecimento, de conhecer, de ressignificação, né? Para o nosso trabalho ter esse desenvolvimento. O processo, né? Essa palavra ressignificar está muito em moda, né? E às vezes a gente não consegue alcançar a profundidade dela, né? O que seria ressignificar? É trazer um novo significado para as coisas que a gente tinha anteriormente, né? Eu acreditava que eu não poderia ser um ator, né? E aí eu vou lá e faço uma coisa para me desinibir e descubro que eu posso ser um ator. Então, eu trouxe um novo significado para o meu ser, né? Hoje eu posso ser ator. Agora, esses dias, eu estava peguei um aplicativo e o senhor conversando comigo, o senhor não, porque ele devia ter uns 45 anos, né? Mas ele estava de cabelo branco e tal, e ele pegou e disse assim, Newton Filho, eu disse assim, sou eu, mas vai levar para o Teatro Newton Filho? Eu digo, sim, para o Teatro Newton Filho. Não, mas então eu não estou entendendo, o senhor é o Teatro Newton Filho? Eu digo, não, eu tenho um teatro. Não acredito, ele parou e virou para trás e disse assim, o meu sonho é fazer teatro, eu sempre sonhei em fazer teatro, mas nunca pude. Eu digo, mas agora eu já estou muito velho. Eu digo, tu deve estar beirando aos 180, 190, né? Ele olhou para mim e riu, né? Claro que não. Não, eu tenho 45, mas já não tenho mais idade. Eu digo, olha, eu tive atrizes que chegaram com 70 anos e foram até os 80, 84, 85, 87 fazendo teatro. Não sei se dá tempo para te fazer, acho que dá. Mas agora, quando passar a pandemia, eu vou vir correndo para cá. Mas não tem que decorar muita coisa, eu não sou bom de decorar, nunca fui, nem uma poesia não consigo decorar. Eu digo, não se decora em teatro, nosso teatro não se decora, se entende o que está falando. Né? E aí isso é uma grande diferença, né? Tu entender o que aquele texto está dizendo e aí tu te apropriar dele e ele virá ser teu, né? E isso é uma outra fase da ressignificação, né? Ou seja, transformar esse texto de teatro num texto que o teu personagem, que não é tu, é o teu personagem, é o ator personagem, né, vai falar. E o ator criador, que é o Newton, vai conduzir esse personagem. Então, essa mescla, né, de dois elementos, de dois seres coabitando o mesmo corpo, é uma coisa maluca, né? Os psiquiatras, psicólogos e psique não sei o quê ficam meio que perdidos, porque como é que tu... Né? E a pessoa está ali na cena, chorando, sofrendo, se amargurando na cena, termina, ela limpa as lágrimas que era do personagem, que não é dela, e diz, estou louco de fome, será que tem algum coquetel lá embaixo para a gente comer alguma coisa? E aquilo ali ficou lá para o personagem, ele ficou lá chorando, e o Newton desceu morrendo de fome e cumprimentando as pessoas com uma alegria, as pessoas cheias de lágrimas nos olhos, sofrendo ainda, impregnadas de toda aquela emoção, como esses tempos, uma perguntou,
vocês conseguem não sentir nada, hein? Não, mas a gente sente, mas não sofre. Claro, envolvimento total. E isso eu acho mágico, né? A gente ter essa capacidade de se remontar e ser várias coisas, né? Como a Isabel disse, ela foi o John Bell, né? Um caixeiro viajante. Imagina, nunca na cabeça dela, eu acho que nem ela sabe bem o que é caixeiro viajante, porque ela é uma guria, né? Mas ela foi lá estudar, foi lá descobrir, e aí a minha mãe, naquela época era viva, estava assistindo o espetáculo e perguntou, mas a Isabel não estava nessa turma? Fez uma foto com o meu personagem sem reconhecer que era eu. E aí eu disse, sim, estava. Ela disse, mas eu não via em momento nenhum. Mas, mãe, a senhora até tirou foto. Não, a Isabel não tinha. Gostei muito daquele rapaz que era o caixeiro viajante, muito bom o trabalho dele. Mas eu fiquei esperando a Isabel. Eu digo, aquele rapaz, o caixeiro viajante, era a Isabel. Não acredito. Mas que coisa! Pô, eu já tinha achado bom agora, então ela é uma excelente atriz. Pronto, já a Isabel já ficou toda Imagina se a achando, autoestima, né? Eu fiquei encantada. Já ficou nossa, se achando a melhor atriz do planeta e já queria o Oscar. Achando que deu muito certo. Mas era uma experiência que até então, porque eu acho que umas 2 semanas antes, né, estava todo mundo dizendo, ai, não vai dar certo, ai, não, ai, estou com medo, não vai, não, ai, meu Deus, será que vai fechar tudo? E no fim a coisa saiu que foi um brinde. Foi. Uma Inesquecível. Coisa inesquecível. Então, essa coisa toda, eu acho que essas mudanças marcam profundamente a vida daquele ser que está ali desempenhando aquela função, né, de atuação. E isso eu acho que é o que dá esse fogo, né, essa mudança. No processo na neurociência coloca toda essa questão, o que o processo da experiência faz no nosso cérebro e nas nossas conexões para que estabeleça realmente a transformação. Né? Então, a aprendizagem, de fato, ela acontece a partir de uma série de conexões que nós vamos estimulando pela experiência. Então, a aprendizagem ela ocorre, a aprendizagem ela é efetiva quando ela cria uma memória, o que a gente chama de engrama no cérebro, na neurociência, que a gente estuda o processo de formação da memória, ela cria traços que são, de fato, como que mapas dos caminhos através dos quais a nossa experiência gerou as conexões dentro do cérebro. Então, as tais sinapses entre os neurônios. Então, os neurônios vão conectando em sequência e esse processo ele é repetitivo. Quando repetitivo, então, vai gerar uma memorização, que é o processo de fazer com que a nossa experiência gere essa aprendizagem mais duradoura. Então, quanto mais envolvimento nós temos com a experiência, maior é a chance dessas repetidas sinapses ativadas, essas conexões entre os neurônios, fortalecerem esse traço de memória, o engrama. Então, nesse traço sendo criado, consolidado, através de repetições, que é o que a gente faz quando está estudando algo ou quando está fazendo ensaios. E, de fato, nós aprendemos sobre vários tipos de estímulos. Então, quanto mais nós utilizamos estimular os nossos sentidos, maior é a nossa aprendizagem. Então, quando no teatro nós fazemos repetições, as repetições, né? Na repetição, então, nós vamos executando aquela mesma expressão de formas, de fato, não idênticas, mas semelhantes. Então, o que se pensa? Assim como as pessoas têm medo de chegar no teatro porque eu não vou conseguir decorar e não vou saber desempenhar, tem muitas vezes as pessoas nem tentam, por exemplo, aprender a meditar, porque acham que tem que diretamente conseguir fechar a percepção de outros estímulos e o branco na atenção. O que acontece? Nós repetimos experiências semelhantes, e quando elas são semelhantes, elas estimulam as mesmas circuitarias e outras, certo? Circuitarias ao redor. O que é o processo da plasticidade, né? Para a gente deixar a ideia. Fazer perguntas aí. Tá. Pode falar sobre perguntas, Mari?
Não, o Miguel tinha colocado alguma coisa sobre comentários com um ponto de pergunta. Eu coloquei que podem fazer perguntas, né? Eu não. Era uma afirmação, né? Mas se quiser falar de plasticidade, se o Miguel quiser falar, não sei, escolha de vocês, né? Daqui a letrinha é muito pequenininha para mim conseguir ler, então eu só vi perguntas, pode perguntas, e aí eu achei que tu estava querendo Não, que tem problema, a gente vai falando. Alguns comentários, o Ângelo elogiou também a parte do depoimento também, fiquei muito feliz. Teve agradecimento ao Newton também. Não, o Estevam também falou que se sentiu descrito, que agradeceu, disse já amo, parabéns, Bela. Né? Quem mais que falou? O grande mestre Newton me tocou. Né? Que lindo. Então, teve um monte de coisa. Então, posso falar alguma coisa ou é só escrito, Mariana? Pode, Miguel, acho que pode falar, daí depois a Isabel fala de plasticidade. Tá, é que eu estava prestando muita atenção ao que Isabel, Iro e Newton falaram, e realmente algumas coisinhas que eu gostaria de tirar de acordo com o conteúdo que eles fizeram e as conclusões que eu cheguei. Então, isso da significância, a ressignificância que falaram, não? E autoestima, que eu acho que a autoestima tem uma relação direta com o mérito, tá? Um mérito. Mas esse mérito me leva sempre a essa frase de Newton, que se experimenta, não se erra. Então, o mérito se consegue somente experimentando e estudando, não tem outra forma, certo? Não é casualidade, entende? Eu tenho que estudar e tenho que experimentar, e não errei. Não saiu certo? Tudo bem, vamos fazer de outro jeito. Então, aí vem, para mim, o passado não existe, porque se eu chego a dizer, e se eu tivesse feito de outra maneira, seria diferente, mas não deixa de ser para mim um futuro do passado. Não existe. E sim, um futuro do passado. Bom, não sei o que teria acontecido. Então, eu acho assim, o presente é contínuo e perpétuo. É contínuo e perpétuo. Eu sempre estou presente. De aqui, o que falou Newton já é passado. O que falou Hiro também é passado. Então, eu estou no presente, sempre no presente, sempre no presente. Faço plano? Claro que faço plano. Vou experimentar? Claro que vou experimentar. Mas não tenho sonho. Por exemplo, o Teatro Newton Filho. Tem outros também, não? Mas estamos falando de Newton, de Hiro e Isabel, neste caso. E não é um sonho. É uma construção permanente, che. Isso não é um sonho. É decir, existe o teatro como tal, há ressignificados, tirados de experiência, fracasso, eu não diria fracasso, não saiu como eu queria, bom, vou tentar de outra maneira, não? Então, porque os sonhos são irreais, mas nós estamos num teatro que não é irreal, é uma construção feita durante 30 anos, che. Então, o mérito, e o que acontece? O mérito, aí vamos no mérito, não? Para mim, o triunfo, tá? Mas o triunfo é para os outros. Eu fico com os réditos, digamos. Então, o teatro, assim como eu entendo, como eu vejo o Newton, Iro e todos os alunos, inclusive eu e vocês e todo mundo aí, é um pouco assim, servir onde a gente caminha. É isso. Então, o triunfo e os méritos são casualmente 30 anos de ensinamento, por ele, sim, mas para os outros. Então, o êxito é comum a todos nós, não é? Que participamos disso. É isso só. Isso é o ressignificado que eu, nestes 10 anos, eu aprendi com vocês. Tá? Então, o teatro visto assim como uma construção permanente, diária, e o mérito qual é? Que eu faço com os outros e para os outros. Então, tá bom, tá ótimo. Tá? Era isso, tá bom? Maravilha, eu concordo plenamente com o que tu estás dizendo. Ótimo. Porque eu acredito exatamente nisso. O mérito exatamente é essa possibilidade que tu tens de experimentar e de trocar. Pronto. Né? E isso é fundamental. Agora, aonde é que está essa tabelinha, né? Onde é certo e errado, onde é bonito e feio? Onde é que tem essa tabelinha? Não existe. Então,
se não, e principalmente na arte, né? A arte, por exemplo, tu vê um pianista tocar, um toca com uma determinada energia, outro toca com outra determinada energia, né? E aí eu pergunto assim, qual é que está certo? Né? Nenhum dos dois estão certo, nenhum dos dois estão errado, é o impulso que trouxe aquilo ali para ele produzir aquela mesma melodia que está escrita, igual para os dois. A técnica os dois têm, mas eles são diferentes na execução, né? Exatamente, Essa grande arte. Né? São diferentes na execução. A técnica é a mesma. E aí, como tu te serve da técnica, é aí que tu faz as tuas mudanças. Esse aí que está o mérito. Aí é o mérito, né? A técnica está ali. Né? Muito bem. Muito obrigado pelas tuas considerações, são importantíssimas para a gente, porque isso enriquece o que a gente está pensando em passar. É uma coisa muito importante. Isso. Muito especial, Miguel. Isabel, eu acho que é um espelho. Eu estou refletindo o que vocês deram para mim. É uma troca, foi o que eu te disse. Exatamente, eu digo, é um espelho, tá? É um espelho. Tu vê o que te respondem as pessoas, é o que tu fizeste por elas. Exatamente. É um pouco assim, é por aí a coisa. Maravilha. É uma troca, uma troca. Obrigado, querido, Obrigado, mais Miguel. uma vez. Muito obrigado, querido. Um beijo. Abraço. Fala, Mariana. Não, eu perguntei só para as pessoas se mais alguém queria fazer alguma intervenção, mas eu acho que volta para a Isabel sobre a plasticidade que ela estava falando antes. Certo. Então, sobre a plasticidade, a gente estava comentando que a aprendizagem ela acontece pela uma série de repetições da ativação das conexões. Então, o que acontece? As sinapses dentro do cérebro, nós temos trilhões de neurônios, mas nós temos as grandes áreas importantes que nós falamos em outra live, retomando brevemente, a região anterior do nosso cérebro, que é o lobo frontal, e ele ocupa parte dentro da nossa testa até a têmpora, aqui mais ou menos, todo o lobo frontal, do lado direito e esquerdo, os dois hemisférios, e essa região toda, ela é responsável pela expressão do comportamento. Então, ali, existem as áreas de controle do movimento, movimentos assim, tipo, eu estou sacudindo, mexendo as mãos, ou movimentos que têm sinal com significado. Por exemplo, eu vou fazer que sim, que não, tá ok, mais ou menos. Eu aprendi a usar o meu corpo para expressar sinais. Então, essa expressão ocorre pela comunicação de áreas dentro do lobo frontal. E ele se comunica com os outros, que são lobos todos de aspecto sensorial. O que é isso? O frontal é movimento, é expressão, é de dentro para fora. E os lobos nas outras regiões, como na têmpora, aqui o temporal, que tem o ouvido, e tem também áreas emocionais importantes, áreas de fixação de códigos de memória. Por isso, essa região ela é super sensível, inclusive, ao estresse crônico. Por exemplo, aquelas perdas de... por exemplo, lapsos de memória, ou quando a pessoa pode ter alguma degeneração maior, como a gente comentou em outras lives também, a senilidade precoce, ou Alzheimer, degeneração do hipocampo, que está no lobo temporal, na região da têmpora aqui para o ouvido. Temos também, então, dos dois lados, direito e esquerdo. E temos também acima, nas laterais em cima aqui, que são os parietais. Esses são os lobos que trazem as percepções de tato, dor, pressão, temperatura, tudo que toca o nosso corpo e que a gente sente como tato, dor, pressão, temperatura, como falei, e mais, a área que traz a nossa compreensão da linguagem, integra o parietal com o temporal, esses dois. Então, linguagem é uma coisa bem mais complexa do que só um movimento, ou só sentir um cheiro, ou só sentir um toque, não é? Então, o temporal embaixo e parietal, percepção e entendimento da linguagem. Qual é o que expressa a linguagem? O frontal, né? Como falei para vocês, o frontal, então, tem as áreas da fala, que são bem nas laterais aqui para frente, logo anterior à nossa têmpora. Então, o que acontece? Lá atrás, os lobos posteriores são os da visão, principalmente visão. A visão é muito importante para nós humanos.
Nós somos seres predadores, nós somos focais. Nós somos predadores, e isso não é uma ideia de ver, ai, que horror, tá falando que a gente caça. Sim, gente, a gente caça. O tempo inteiro a gente observa o outro, a gente julga o outro, a gente considera para onde vai o nosso foco, se vale ou não, se é interessante ou não. E assim, isso é um tipo de caça. E no sentido de que o predador nem sempre ele está matando alguém, né? Ele está só observando muitas vezes. Então, a maior parte de nós está só observando, mas está muitas vezes arquitetando expressões. Então, o fato de nós sermos animais complexos, muito inteligentes, a nossa espécie tem a maior combinação complexa de funções no cérebro. Então, nós competimos, digamos, nesse aspecto com os golfinhos, mas o nosso é o conjunto mais complexo e bem articulado da Terra. Não somos os que têm melhor velocidade ao correr, não somos os mais fortes, não somos os que melhor ouve, nem os que melhor sentem cheiros e nem mesmo os que melhor enxergam. Os que melhor veem são aves de rapina. Mas o que nós fazemos? Toda uma integração de funções. E que melhor que experimentações com artes cênicas, né? Experimentações com artes de modo geral, e dentre essas o teatro. Então, na nossa vida, a gente pode estimular os nossos sentidos. Mas aqui no teatro, a gente pode ter uma pequena experiência, digamos, em tempo, né? Em um tempo contado, é pequena, mas a gente pode usar luz, usar sons, usar sensações físicas, corpóreas e mais. A grande questão complexa que emerge do nosso cérebro, da nossa mente, que é a imaginação. Então, de todas as funções, a imaginação é que faz mais diversidade no nosso cérebro. E experiências que fazem a gente se colocar em um outro ponto de vista estimulam a nossa ressignificação. E no cérebro, a plasticidade faz com que a memória criada outrora, não é, para outras experiências, seja este traço de conexões neurais, seja reaproveitado para novas experiências. Então, vou dar um exemplo bem interessante que pode ter acontecido com alguém aí, que é, por exemplo, se todos os dias eu me levanto, faço toda a minha rotina e aí eu saio de casa e vou para o meu trabalho, pode ser que num dia que eu não precise ir para o meu trabalho, quando eu me dou conta, eu estou indo para o trabalho. Já não aconteceu? Não era por aqui, eu não preciso ir para o trabalho hoje, eu posso virar do outro lado. Eu vou pegar o carro, vou sair, daqui a pouco eu vejo, não, estou indo no mesmo caminho. Então, como é que a gente faz para ressignificar? Precisa, porque nem sempre a gente vai ter que executar a mesma tarefa. Nós não somos máquinas, nós somos seres sensíveis que aprendem a pensar. Eu quero que isso fique na memória de vocês. Nós somos criados e educados, e a nossa educação ela envolve os valores, mas hoje em dia parece que o foco é muito mais no conhecimento. Parece que nós somos seres que têm que pensar muito, mas e a nossa emoção e os valores? Então, nós somos seres emocionais que aprendem a pensar, e não seres pensantes que deveriam aprender a sentir. Então, a gente tem que perceber que os sinais que a nossa experiência, a cada momento de vida nos dá, esses sinais que a gente recebe da vida, eles devem ter significado para nós. Então, quando a gente está percorrendo um caminho e esse caminho nos nutre de prazer, de vitalidade, euforia, né, de motivação, esse caminho tem mais sentido, mais significado. A gente tem mais energia e vontade de estar nesse caminho. Assim como uma experimentação que nos faz sentir que houve um compartilhar benéfico, recíproco, nos motiva. E bem, pegando como o Miguel falou, não é a fala do Miguel e do Newton sobre o mérito que o Miguel trouxe, esse processo de compartilhar faz com que a nossa ação, a nossa percepção e a nossa escolha de expressar o nosso comportamento tenha mais sentido. E quando a gente se move para algo que tem sentido, a gente reforça as conexões cerebrais. Então, pessoas que já tiveram AVCs, isquemias, ruptura de aneurismas, por exemplo, e que poderiam ter morrido e não morreram, e depois poderiam ter ficado em um estado muito mais complexo, difícil, mais bloqueadas, e se atrofiarem até, conseguiram emergir disso, dessa experiência traumática, e trazer uma nova construção de conexões. Então, onde a plasticidade é tão evidente,
é muito em quando nós temos lesões, inclusive até no nosso cérebro, e conseguimos voltar a falar, voltar a nos mover, a nos equilibrar. Mas, de novo, repito, como em outras falas que eu tenho tido aí, e aqui também com os meninos, nós podemos desenvolver nossas aptidões e potenciais, que é o que a gente faz juntos aqui. Então, nós três juntos, há mais de 10 anos, nós temos essa visão de observar o quanto que estimular nossos potenciais naturais faz com que nós possamos ressignificar nosso funcionamento, ressignificar o valor que as coisas têm para nós e ressignificar o que a vida tem de sentido para nós. E assim a gente pode, depois de algumas experiências, inclusive no teatro, entender que a nossa vida não é tão ruim quanto parecia, ou nosso relacionamento com aqueles seres tão importantes, íntimos, né? A nossa família ou amigos, podia ter uma outra cara e a gente experimenta essa nova visão e passa a partir disso se sentir mais feliz. Então, a plasticidade é o transformar uma área da atividade cerebral que funcionava para um aspecto, ela pode ser usada como integração para muitos outros e regenerar funções. E, Isabel, aqui a gente tem um questionamento do Paulo Estevam, ele diz assim, que daí ele diz até para o Newton, acho que também pode ser para qualquer um, quando um ator tem um projeto e fica naquela ansiedade, se perguntando e se cobrando se vai ficar bom, daí para os outros, né? Se vai dar certo, se a plateia vai gostar. Ele diz que está com isso, que ele tem um projeto que é bem importante para ele nessa quinta-feira, e ele fica se perguntando se vão gostar, porque ele faz para ajudar as pessoas. Então, ele fica se perguntando, ele repete o perguntando até nessa coisa, já demonstrando essa ansiedade que ele sente. Paulo, o que eu tenho para te dizer é assim, independente se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, tu tem que amar aquilo que tu estás fazendo. Se tu estiver amando o que tu está fazendo, acreditando que sai de dentro de ti essa energia maravilhosa criadora, quando bater nas pessoas, imediatamente não vai corresponder àquilo que tu queres que bata. Porque porque toda a produção que a gente faz, ela emana uma quantidade enorme de energia. E a gente não percebe, como a gente não percebe o ar, a gente não percebe a energia, mas ela bate na plateia. E quando ela bate, e é uma energia de amor positiva, de acreditar naquilo que tu estás fazendo, imediatamente a plateia compactua contigo. E ela imediatamente ela se sente agraciada com aquilo que tu estás produzindo. Então, se tu for temendo a plateia, temendo aquilo, é porque tu não está seguro naquilo que tu queres fazer. Então, o que está acontecendo? Falta um pouco de confiança no teu próprio trabalho, né? E para te ter confiança no teu próprio trabalho, tu tens o quê? Que saber que isto que eu faço é o que eu quero fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu tenho para dar. Não importa se é um pouquinho ou se é muito. Eu tenho o Teatro Newton Filho aqui há 30 anos. Se eu quiser me desesperar, imediatamente, eu digo isso para todo mundo, eu começo a fazer uma comparação dele com os teatros da Broadway. Né? E aí vou dizer, mas Fácil. Isso aqui é um buquiço. Fácil. Né? Não serve para nada, porque tem 70 lugares, né? Lá tem 1.500, as pessoas atravessam a plateia voando, tem chafariz no palco. Então, isso aqui não vou nem abrir. Né? Aí demulha a autoestima. Aí acabou com todas as minhas... Agora, se eu imagino que isso aqui possa ser o primeiro degrau de alguém que vá parar lá na Broadway, aí ele já começa a ter um valor diferente. E hoje, eu te digo isso porque hoje nós temos uma aluna que está fazendo um curso de musical lá na Broadway, né? E ela veio para cá criança. E eu dizia, Júlia, tu tem que ir para os Estados Unidos, porque ela criança já falava inglês, cantava super bem, tem uma voz linda. Eu digo, tu nasceu para musical, né?
E ela correu daqui, correu de lá, e hoje tem o quê? 19? 19. 19 anos está lá, né? Porque ela acreditou no sonho dela, né? E aí, esse que eu te digo, Paulo, acredita no que tu está fazendo, independente do pré-julgamento, do julgamento dos outros. Outra coisa, na minha vida eu sempre pensei assim, e até hoje penso assim, no mundo tem 30 pessoas, 10 pessoas estão sempre do teu lado batendo palma, até que tu faça cocô, estão batendo palma. As outras 10 estão radicalmente contra, mesmo que tu faça um trabalho brilhante. Então, tu não vai agradar essas outras 10. Ficou só 10 para te tentar convencer. Então, se tu conseguiu convencer 6, tu já tem a maioria, já venceu. Porque todo mundo tu não vai conseguir convencer. Tá? A gente olha os 30 e fica achando que precisa convencer os 30. Não, na verdade não precisa. Tu tendo 16 do teu lado, tu já está com a maioria e já venceu. E na essência, como o Newton colocou no início, não é? Reforça. Se tu estiver fazendo algo que te dá prazer, tu vai refletir isso no outro e isso vai despertar no outro prazer. É simples e natural, é instintivo, é espelho. Nós somos espelho. A gente sabe que daqui a pouco a gente vê pessoas dançando a mesma dancinha, daqui a pouco a gente está se sacudindo igual. Então, se tu estiver feliz, ali vibrando, tu pode estar fazendo uma coisa tão simples, como o Newton falou, é pequenininho, mas tem significado. E tu tá gostando, e essas pessoas vão acabar gostando. E olha, quem não gostar, não é. Essa pessoa vai estar por outra função, vai se focar em outra coisa, não tem problema. É tu que tem que gostar, e isso vai refletir, certo? Cláudia, o que a Cláudia está dizendo? Fazemos é diferencial para sermos felizes. Mário, Claro, a Cláudia está dizendo que acreditar no que a gente faz é o diferencial para a gente ser feliz e contagiar quem está próximo. É verdade, isso mesmo. Beijo, saudade de ti, minha amada. Estevão. E o Paulo está agradecendo a resposta, agradecendo e agradecendo e agradecendo. Quem mais tem alguma pergunta, alguma coisa para sugerir, para comentar, para estar junto com a gente? Não sei, mestres, alguma coisa mais de vocês? Ou vamos encerrando por hoje? Como é que vocês estão? Não, eu acho que a ideia do ressignificar a nossa vida a partir do trabalho do teatro, eu acho que teria, assim, 2.500 lives para fazer, né? Porque a gente está mostrando uma possibilidade da gente experimentar e acertar, né? Porque eu acho que a gente nunca acerta nem erra, a gente experimenta, e eu gosto muito de dizer, algumas coisas funcionam e outras não funcionam. E aí a gente vai investigar por que aquela não funcionou. E não chegar a dizer, eu sou uma bosta, não consegui fazer. Não, o que não funcionou? Vamos refazer essa experiência, que na própria academia científica é feito assim, né? Vamos refazer essa experiência e controlar todos os outros dados para ver por que apareceu a tal febre naquele momento. Qual é a grande experiência, né? É entender que nós podemos tentar de várias formas controlar as variáveis, como o Newton colocou, mas não é possível, algumas vezes, na vida, controlar tudo. Então, é relaxar um pouco mais, porque a gente se cobra demais. Eu digo isso por experiência própria mesmo. A gente não tem obrigação, nunca vai ter, mesmo que alguém te diga, de ser perfeito. Nós estamos aqui para aprender. Então, a cada passo que a gente vai vivendo tem significado para ti mesmo. Então, valeu 100%. Valeu 100%. Gente, o Cadu queria fazer uma consideração. Por favor. Cadu está aí ainda? Agora há pouco. Não, ele estava saindo. A Marília estava dizendo que até uma maionese às vezes desanda, mas dá para refazer. E o Miguel estava sugerindo uma música.
Tá aí o Cadu, sim. Tá, então pode falar, estamos te escutando. Acho que tem que liberar o microfone, é isso? Tá. O fone é só clicar no microfonezinho que tá vermelho e daí ele abre, daí a gente consegue te escutar. Aí, eu tô aprendendo a lidar com o aplicativo ainda. tranquilo, Eu vou deixar só a minha foto, porque eu tô toda cagada aqui. Cabelo. Tá assim, ó. Sobre essa questão aí foi falado sobre a experiência e não errar e acertar isso quando essas palavras saíram da boca do Milton, primeiramente. Eu lembro dessa noite. E depois reforçado pelo Iro também, no decorrer das aulas, né, de desinibição, improvisação, os cursos que eu fiz aí. E isso me acompanhou, assim, para a minha trajetória desde então. E isso se conecta diretamente com terapia, com a terapia que eu fiz, já naquela época, anos depois também, porque é o seguinte, eu tive que passar por um processo de transformação de traumas e complexos, né, muito grande na minha vida. Então, o terapeuta me perguntou, a gente começou a falar sobre culpa e tal, e daí o terapeuta perguntou, defina a culpa. E daí eu defini, é como um iceberg na minha vida. Eu só vejo aquela pequena montanha de gelo, mas eu sei que tem um poder, já assistindo algumas vezes o Titanic, né? Sabe que pode derrubar um navio poderoso, né? Então, sabendo daquele potencial todo, eu sentia que toda aquela culpa na minha vida, o quanto aquilo me machucava e me destruía. Mas eu posso definir um outro iceberg também, que é o do julgamento meu e do outro, o que me levava a um processo que eu tinha que passar para perder o medo de me colocar em frente, me colocar no palco, me mostrar para a vida e para as pessoas. Então, o teatro, ele foi trabalhando esses dois icebergs e derretendo para mim conseguir viver melhor também. Porque como viver nesse mar, né, viver no mar da vida da gente, se com dois icebergs enormes, né, te perseguindo ou inevitavelmente tu indo ao encontro deles, provocando uma autossabotagens sequentes, consecutivas na tua vida, porque o teu emocional está desolado, né? Então, tudo foi um processo de derretimento que eu continuo, né? Eu continuo até hoje, porque a autossabotagem é uma coisa muito que nos impede, né, de viver. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigada pelo depoimento, Cadu. Nossa, teu depoimento é muito emocionante mesmo, porque essa tua visão dos dois icebergs, né? É exatamente assim, a gente não tem noção do que está batendo no nosso cérebro. E como a Isabel falou, né, uma coisa que eu achei interessante da plasticidade, fica ali registros para sempre de coisas que a gente não gostaria de ter registrado. E se a gente não retrabalha aquilo lá vai ficando cada vez mais duro dentro da gente, né? E prejudicando, como tu falou mesmo, autossabotando a gente de prosseguir e de continuar na busca da nossa libertação interna, porque a gente precisa se libertar, né? Não dos outros, da gente mesmo, dos nossos pré-julgamentos, dos nossos preconceitos, né? Porque a gente fala preconceito, pensa que só é de gay, disso, daquilo. Não, tem preconceitos que são profundos, da minha impossibilidade de amar, da minha impossibilidade de ser
feliz, né? Isso tudo são preconceitos, são conceitos que estão estabelecidos, que eu sou doente ou que eu não tenho capacidade para, né? E aí completa os pontinhos com o que quiser. E aí, no momento que tu começa a te descobrir, tu vai percebendo, né, que a gente é capaz de tudo. Só eu gosto muito dessa frase, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? E eu completo a frase dizendo: o impossível é tudo aquilo que nós não queremos fazer, né? Porque no momento Ou que a temos gente... medo, né? Oi? Ou temos muito medo de fazer, ou não superamos o medo de fazer. É aqueles resquícios lá que a gente tem. O medo é o quê, né, Cadu? O medo é a referência que a gente tem de que aquilo que se a gente for fazer aquilo, aquilo é um pecado, é uma culpa. Então a gente errado, não, né, e está errado. Então né? a gente não se atreve, né? Mas no momento que a gente abre isso e começa a perceber, mas por que eu tenho medo disso? O que é esse medo? Onde é a origem desse medo, né? E aí eu vou descobrir que a origem desse medo era alguém que me dizia que se eu não me comportar, vai vir o bicho-papão me levar, né? E aquele bicho-papão se transforma numa coisa imensa dentro da gente. A gente sabe que bicho-papão não existe, mas existe um outro conceito, ou preconceito, que a gente diz: isto não está correto, ou isso eu não posso fazer, não tenho permissão para fazer. E aí eu volto à mesma pergunta: quem é que te deu essa permissão ou que te tirou essa permissão? Né? Se não é a gente com a gente mesmo. Porque a gente sabe... Com certeza. Com certeza, eu fui um dos maiores responsáveis por ir tão fundo nesse processo traumático, né? Eu tenho consciência disso. O que me dá alavancagem para não ficar toda hora culpando os outros. Eu tenho o meu grau de severo de responsabilidade, né? De acreditar que esses não... Claro, foi imposto, mas eu aceitei isso também. Claro. Posso dizer não e sim para as coisas. Eu bem aceitei. É quando a coisa é imposta, a gente não tem muitas opções para não aceitar. Nem cogita. Né? A gente não consegue ainda ter a clareza de por que isso está sendo imposto. Hoje, tu podes dizer que participaste e foste conivente, mas na época tu não era conivente porque tu não sabia uma outra alternativa. Quando a gente não tem outra alternativa, só tem uma, como é que a gente vai seguir? Eu acho que tem uma raiz de uma culpa que é colocada sobre essa sensação, né? Que é essa ideia que tu tem: eu aceitei. Na verdade, a gente não tem escolha. Nesse período todo. As coisas que mais traumatizam, a gente não teve, na verdade, a sensação consciente de que teria escolha. Então, tem que realmente ter a culpa de que aceitei. Não tinha opção. A gente não acreditava que poderia aceitar ou não. Viria naturalmente. Então, era imposto, deu. Mas tá certo. A gente é a responsabilidade que tu tem é de trazer além, né, agora disso. É uma esponja, né? Enquanto a gente não passa pelas experiências, a gente é uma esponja, né? A gente tem sempre aquela criança querendo crescer e amadurecer, então... Tu colocou, que eu achei muito interessante, foi o derretimento, né? Saber que tu tá visualizando esse derretimento, né? Fazendo com que, assim como tu ou tantas outras pessoas, possa visualizar isso e está bem enraizado dentro de cada um de nós, porque não é só tu que tem esse derretimento. Eu tenho coisas que com certeza eu visualizo isso, tantas outras pessoas, né? Nossa, completamente. Então, ter essa visão, assim, essa consciência desse derretimento que é possível, né? Exato. E que esse mesmo derretimento pode se transformar numa coisa legal, porque aumenta esta água, essa coisa, né? Então, trabalhar ressignificando também essa energia que está dissonante também é importante, né? Porque é um trabalho que a gente é um processo que a gente faz para nós mesmos. Por isso que eu sempre digo assim, interessante que a gente esteja sempre bom conosco, porque nós que somos a casa. Eu tenho que me pertencer primeiro,
para depois fazer parte para depois eu pertencer a outro. Então, se eu não estiver bem com a minha casa, com a minha estrutura, com os meus bichinhos, né? Como é que os meus macaquinhos, que eu sempre digo, como é que eu vou pertencer a outro, né? Então, para isso, a gente tem que ter essa possibilidade desse olhar mais interno, né? E se ressignificar primeiro. Porque eu acredito nisso, né? Todos nós estamos nos ressignificando o tempo inteiro. É incrível. E eu não aprendo isso só com as pessoas. Eu aprendo com os meus bichos também. É incrível isso. Muito. Eu aprendo muito com os animais, eu aprendo muito com a natureza, com a flor. Isso aí dá esse trampolim para a gente continuar a experimentar. Por isso que o teatro traz essa possibilidade de trabalhar com essa coisa do imaginário, né? De sermos outro o tempo inteiro dentro dessa construção. E saber que eu tenho a bola, eu preciso driblar, mas eu também tenho que perceber que tem um outro ali que pode pegar a bola e sair para outro canto, sabe? Então a gente tem que estar o tempo inteiro com muitos olhos, né? E visualizar isso e trazer o que realmente é bom para a gente, né? Selecionar, participar desse processo de seleção que seja bom para nós, porque essa construção dessa escola da vida que a gente tem, a gente leva para os outros, né? É muito louco acontecendo aqui no teatro que eles dizem assim: ai, Sor, quando eu ficar grande, eu quero dar aula que nem vocês aqui, eu quero ser igualzinho a ti. Eu digo assim: oh, espero que tu seja mesmo, porque eu não sou um grande professor, mas para mim tu é. Então, assim, até que ponto a gente, né? Então, talvez a gente esteja trabalhando o processo desse olhar diferente, enfim. É legal, a gente aprende com todos, como tu diz. Fundamentalmente, quando a gente está tentando fazer um papel de professor, digamos, aí que a gente aprende mais ainda, né? Então, nessa fala, muitas vezes aquilo que a gente está tentando compartilhar como um ensinamento, o subentendido está ali a nossa atitude, a nossa postura, e é aquele outro ser diz no momento para nós: eu quero ser como tu. Exato. Então, nossa, o quanto bate que a gente está compartilhando e a gente, às vezes, dentro da gente não está se achando grande coisa lá, né? E o outro está lá admirado. Então, olha que interessante olhar o olhar do outro e ser tão feliz, né? Tão nos agraciar tanto, né? Eu vou cortar ela agora e vou falar uma coisa. Quando eu tive a primeira aula de anatomia, eu entrei na turma errada, no bom sentido, e acabei fazendo uma aula de citologia. Achei fantástico aquilo. Mas hoje, se eu sei alguma coisa sobre o corpo humano, foi culpa dela, porque ela me inspirou, porque como eu já conhecia a Isabel, mas foi assim, o processo desta professora passar esse conhecimento e me despertou uma coisa maravilhosa. Meu Deus, isso é fantástico. É isso que eu quero. Por quê? Porque eu encontrei alguém que pudesse me favorecer e despertar aquilo que eu já gostava, entendeu? Então, a gente achar essa abertura é maravilhosa. É só para fechar, então, dizer... Eu estava ensinando o corpo, a estrutura do corpo, não é? E aí encontrar o Iro fez com que eu entendesse como o meu corpo poderia se expressar e acolher em compartilhar a expressão dos outros. Então, ressignificou completamente o que eu entendia como anatomia humana. Tá ótimo. O Miguel queria terminar com umas... O que era, Miguel? Uma música? Só para terminar? E semana que vem a gente fala mais sobre empatia, combinado? A gente colocou empatia, teatro desenvolvendo a inteligência interpessoal. É isso? Isso. É o seguinte, eu vou fazer referência a uma menção que fez Isabel agora. Vou falar um pouco em mim, não? Tu falaste em Alzheimer, não? Estamos falando em alemão. Eu ainda estou mais perto de Einstein. Sorte. Espero não chegar a Alzheimer, não? E Newton falou de ter dois em um, que coisa de doido, não? Coisa de louco. Então, sendo coisa de loucos, para Newton, isto aqui
Louco, louco. Tá? É isso. Eu sei que nisso. Então tá, pessoal, até semana que vem. Acho que querem só finalizar alguma coisa? Não precisa, Newton. Iro. Não, agradecer a todo o pessoal que participou. Eu acho que é a 17ª live, se não me engano, né? E dizer que o teatro faz bem. E que as lives estão no nosso canal no YouTube também, que as pessoas podem assistir, rever e principalmente compartilhar e dar o joinha, aquele que é importante para a gente daqui uns dias começar a ficar rico com A gente precisa enriquecer com as lives. Se inscreva no canal, porque fazer teatro faz bem. É isso aí. Mariana, obrigada, gente. Tchau, tchau. Mariana, escuta esto. ¿Puedo convidar amigos de Argentina para participar?